Ele foi atleta de handebol durante muitos anos, representou a seleção brasileira, foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. Depois virou técnico aqui de Maringá e agora a seleção brasileira chama de novo o Leonardo Bortolini para mais uma missão, agora na comissão técnica. E ele bate um papo aqui com a gente. Léo, tudo bem? Tudo bem, Elaine? Boa noite. Boa Satisfação estar falando com você. Obrigada. Você que sempre cobriu o handebol aqui Sempre em Maringá, cobri né? Sempre handebol acompanhou aqui, com certeza. tanto a equipe de Maringá quanto quando a seleção estava presente, que também você sempre acompanhando. Exatamente. E a seleção te querendo de volta, né? Que bom. Bom, né? E também uma boa noite para os telespectadores da TV Unicesumar, né? Que é um parceiro nosso. Exatamente. Né? A Cesumar, que é muito importante na solidez do nosso projeto. Que legal. Agora, Léo, me conta, foi uma surpresa ou você já esperava esse chamamento aí? Porque agora não é convocação, né? Sim, foi uma surpresa de início, né? Quem acompanha o handebol sabe que a confederação passa por um momento turbulento, né? Em relação à política. E aí, com troca de presidente, né? E aí, a nova comissão técnica, o novo técnico contratado, né? O Marcos Tatá, ele me ligou e me fez o convite. Assim, demorei um pouquinho para responder, vou ser sincero com você, porque eu queria ter esse feedback de um projeto a longo prazo, um projeto consistente, né? Que não fosse um projeto que durasse o próximo resultado, que tivesse uma continuidade. A partir do momento que eu tive esse feedback, tanto dele quanto da confederação, aí eu não relutei nem um momento em aceitar, porque é o que eu faço da minha vida hoje, é a minha profissão, né? Eu sou técnico daqui da equipe de Maringá. E além de ser mais um passo na minha carreira, né? Um passo importante, tá voltando a defender o Brasil. Também divulgar cada vez mais o handebol aqui da cidade, que tem um projeto muito legal. Aqui em Maringá é muito forte sempre, né, o handebol. Agora, você participou de Olimpíadas, de Pan-Americanos. Mudou muito hoje isso tudo? Ou você percebe uma continuidade no trabalho que começou lá atrás mesmo, da seleção? Claro, os atletas mudam, né? Mas, assim, aquele ideal, aquela coisa de força mesmo. Sim, a gente teve alguns períodos, né? Eu fiz parte de uma estrutura da seleção onde não era tão organizado, né? Com trocas de treinadores, assim, a estrutura ainda falha em algumas situações. De uns anos para cá vem melhorando bastante, né? Os últimos ciclos olímpicos, assim, você já consegue perceber uma estrutura melhor em relação ao COB, em relação à confederação. E agora a gente está tentando dar continuidade nesse trabalho, né? Lógico, com a troca da comissão técnica. Mas, por exemplo, o que eu vivi dentro da minha carreira como atleta, né? E hoje, conhecendo a maioria dos atletas que jogam na seleção, alguns até já fizeram parte de equipes que eu estava, né, no final da minha carreira, eles mais garotos, né? Então a gente sempre trabalha no esporte olímpico, assim, a gente tem que sempre se doar cada vez mais, né? Às vezes um pouquinho de deficiência na estrutura ali complica, mas eu acho que a paixão que a gente tem pelo esporte e a vontade de melhorar aquilo que a gente gosta de fazer, acho que isso é o mais importante para o desenvolvimento da modalidade. Você acredita que toda essa experiência que você traz de ter vivido isso tudo pode contribuir bastante e até de alguma forma facilitar aí nesse seu apoio ao técnico da seleção? Olha, eu espero que sim. Esse é o meu objetivo, né? Além do conhecimento que eu tenho de toda a minha carreira como atleta, esses 5 anos de experiência que eu tive aqui em Maringá que me ajudou muito na experiência como treinador, porque é diferente você ser um atleta, né? E depois você passar para o outro lado, né? Então, eu precisava desse período de adaptação, ver como que eu me portaria sendo técnico, né? E esses 5 anos de experiência que eu tive aqui em Maringá como treinador, acho que me deram uma bagagem pelo menos suficiente para chegar lá e ajudar da melhor forma possível. Eu não sou o técnico principal, né? Algumas decisões, as mais importantes, cabem ao head coach, né? Que a gente chama, o técnico principal. Mas eu tô lá para contribuir com a minha experiência, com a qualidade técnica e tática que eu tinha quando eu era atleta. E hoje eu carrego comigo como treinador. E também essa relação com os atletas, que é muito importante. Você ter uma relação boa da comissão técnica com os atletas. Exatamente, é super importante para fechar a parceria mesmo, né? Muito importante. Não adianta você ser um baita técnico na parte técnica, tática, e você não ter uma relação boa com o grupo. Não saber a hora de tirar o pé, a hora de pegar no pé, a hora de dar um descanso.
perceber dentro da quadra, ou até mesmo durante as fases de treinamento, alguém que não está muito confiante. Tá lidando com gente, né, Léo? Exato. Tem essa questão também. Eu acho que essa experiência que eu tive durante a minha carreira pode ajudar muito nisso. Agora, o Léo, o técnico, o auxiliar técnico, é tão ofensivo quanto o Léo atleta? Olha, como eu falo, é difícil ser treinador, né? São muitas coisas que a gente tem que pensar, decidir, trabalhar o dia a dia. Mas eu sempre fui um cara que me cobrei muito como atleta, né? Continuo com essa cobrança em cima de mim mesmo. E cobrava muito meus companheiros de equipe também. Às vezes o cara não estava motivado para treinar, ou às vezes o cara não estava entendendo certas coisas. Eu sempre tive algumas reações mais enérgicas, assim, mas sempre em prol do grupo. Eu acho que eu carreguei um pouquinho disso, ou até bastante disso. Meus atletas podem falar melhor, mas o feedback que eu tenho em relação a isso eu sou um cara bem enérgico, bem enérgico. E você vai para a seleção quando? A gente embarca dia 27, né, em São Paulo, para Portugal. A gente tem uma fase de treinamento em Portugal, mais ou menos um CT que o COB organizou lá por conta da pandemia, né? Formato de bolha, com várias restrições. A gente fica até por volta de 4, 5, tá para decidir ainda. E a partir daí vai para o Egito, faz mais uma parte de fase de treinamento lá e o torneio iniciando no dia 15 de janeiro. Legal, e leva mais uma vez o nome de Maringá também, né, para frente. Isso eu acho que é o mais importante para mim, o meu pensamento. Eu sempre, quando eu era atleta, assim, a gente sempre brincava muito na seleção, que Maringá não tinha outra cidade que tinha tantos atletas numa seleção de um esporte coletivo como Maringá. E a gente, a galera de Maringá, assim, sempre fazia aquele bullying, tirava um sarrinho dos que não eram de Maringá, né? Porque a gente tinha por exemplo, teve fases da seleção que a gente tinha de 20 atletas, tinha 6, 7 de Maringá. É um número muito expressivo. Exatamente. E eu sempre deixei muito claro, eu sempre gostei de falar de Maringá, porque Maringá é muito respeitada lá no Brasil inteiro. Todo mundo, quando vai falar do handebol de Maringá, fala super bem, fala da revelação dos atletas, do trabalho que é feito aqui há mais de 40 anos. Então, é um projeto consolidado e que, assim, é muito elogiado no Brasil inteiro. Então, eu procuro levar o nome de Maringá mesmo, tanto quando eu era atleta e agora como técnico, mas essa fase vou falar mais ainda. Legal, Léo. Obrigada. Boa sorte e sucesso, viu? Obrigado, Elaine. Vou contando com a torcida do Maringaense, né? Com certeza, vamos estar torcendo. Isso aí, obrigado.